a paz e a bondade de Deus nos sejam multiplicadas. Bem-vindo e bem-vinda a mais um Simplesmente Servos e Servas. Esse é o nosso espaço de conhecimento mútuo, enquanto comunidade de fé que denominamos Igreja Batista do Meia. E, carinhosamente, nos intitulamos Família Ibemeia. Nossa convidada de hoje é a Isabela. Querida Isabela, muito bem-vinda a esse nosso encontro. Boa noite, muito obrigada, é um prazer estar aqui. Isabela, fale-nos um pouquinho sobre você, sua família, a sua chegada na Igreja do Meia. Eu era bem novinha e hoje eu estou com 23, então já são quase 20 anos aqui na igreja. E eu nasci num lar cristão, meus pais são da igreja meu pai desde que nasceu e minha mãe desde a adolescência dela, então eu cresci na igreja. Eu e meu irmão, a gente diz que a gente nasceu na igreja, né? E a gente cresceu ali, frequentando, vindo e participando ativamente na igreja e se envolvendo, né? Conforme a gente foi crescendo, a gente foi escolhendo os ministérios que a gente queria atuar. E cada vez mais a gente foi se engajando e amando cada vez mais a igreja, né? Inclusive, sua avó também participou, né, da igreja. Vocês chegaram, ela já era membro da igreja, né? É verdade. Ela foi membro até Deus a chamar de volta para si. Uma lembrança do módulo infantil. Nossa, o módulo, muitas lembranças da época que eu era criança, as EBFs, com certeza as EBFs que foram organizadas pelo Ministério Infantil, nossa, foram maravilhosas. Marcaram tanto minha vida que eu sempre participo na equipe ajudando. Só teve um ano até hoje que eu não consegui participar ajudando depois de estar mais velha, né? Que foi porque eu não estava aqui no Rio no período, mas sempre que eu posso eu estou ajudando. E também, né, quando eu fazia parte do ministério, né, com as crianças, cada culto é um presente, né? É muito bom estar ali com as crianças e tá levando para elas a mensagem de Cristo, tá levando desde cedo a mensagem para o coração delas, né? Porque é importante a gente plantar desde a infância, que é a fase que eu acho que a gente está mais propensa a absorver tudo, sabe? Aí você começou a ministrar ali no módulo infantil, cooperar no ministério, já bem novinha, né? Sim, assim que eu pude, assim que eu tive idade para ajudar, eu comecei a ajudar, foi na minha adolescência. E hoje você curte muito o Ministério do Teatro. Fale-nos um pouquinho como começou essa paixão, como começou esse desejo, esse gosto por esse ministério. Então, o teatro, eu comecei a criar o gosto pelo teatro na igreja. Quando eu era novinha, eu sempre participei de coro, né, na igreja, coro infantil, coro da tia Ruth, que antes foi coro da tia Lívia. Então, eu sempre participei e foi no coro que eu comecei a ter essa experiência do teatro, porque eu precisava de criança para narrar as cantatas de Natal. E aí depois foi peça em EBF, e aí eu fui pegando gosto, fui adorando esse ministério. E aí, quando eu estava no meu ensino médio, o meu colégio tinha teatro profissionalizante. E aí eu quis entrar para o teatro para poder desenvolver melhor essa questão artística, né? E aí eu fiz teatro profissionalizante no colégio até eu me formar. Aí, quando eu terminei a escola, eu acabei saindo, né, do teatro lá do meu colégio, mas eu continuei participando na igreja, porque junto com o teatro profissionalizante, eu fiquei participando no ministério na igreja, no grupo de teatro, e fui fazendo várias peças. E o que eu aprendia na escola acrescentava muito o que eu fazia na igreja, né? Porque eu aprendi uma coisa que eu sempre digo que ajuda muito no teatro, é a técnica do improviso, né? E no teatro profissionalizante, o que a gente mais aprende é improviso, porque é fundamental na questão de você estar lá no palco, estar lá na frente, interagindo com as pessoas. Então, eu desenvolvi muito isso lá e eu pude aplicar muito na igreja. E eu acho que o Ministério de Teatro é um meio maravilhoso de você levar o evangelho para as pessoas, né? Porque muitas vezes tem muita gente que não vai querer parar para ficar ouvindo música, assistir uma apresentação de um coral, porque Ouvir vai ser pastor, muito longo. Ouvir pastor, porque tem muita gente que acha chato, né? Acha muito longo. Ou então não vai estar aberto para uma conversa ali, para você evangelizar a dois. Mas o teatro é uma arte que prende muita gente.
Muita gente se fascina com a questão dos figurinos ou simplesmente a interpretação mesmo da pessoa, porque às vezes a gente não tem um figurino muito elaborado, mas a atuação te cativa, sabe? A atuação te prende. Então, eu acho que é um meio de você levar o evangelho de uma forma simples, de uma forma leve e impactante. Então, eu particularmente amo esse ministério, porque eu acho que é uma forma incrível de você tocar o coração das pessoas, levar o evangelho de uma forma simples e objetiva e alcançando todas as idades, porque criança ama, as pessoas, adolescentes, jovem, adulto, idoso, todo mundo, no seu geral, ama o teatro, né? A peça mais engraçada e a peça mais desafiadora para você? A mais desafiadora foi Lifehouse. Foi uma peça que a gente apresentou lá na igreja. Na verdade, ela acaba não sendo uma peça porque ela é curta, né? Então seria meio que uma esquete, porque é curta, mas foi a mais desafiadora, porque é uma peça que a personagem principal, né, a história gira em torno de uma menina que começa ali no primeiro amor com Cristo e ela começa a se encantar com os prazeres do mundo. E aí ela vai passando por diversas situações até que chega no ápice da peça, quando ela tenta cometer suicídio. E aí, a partir desse momento, ela percebe que ela precisa voltar ao primeiro amor. E essa peça foi a mais desafiadora porque eu era a menina, né? E a menina tinha que expressar coisas que eu nunca passei, coisas que eu nunca vivenciei. E tinha que realmente retratar isso de uma forma muito verdadeira, para as pessoas sentirem o impacto realmente da peça, né? Antes de eu interpretar, eu assisti outras pessoas que tinham interpretado a peça. E realmente, se você não transmite toda a energia dessa personagem, não é impactante como tem que ser. E foi a mais desafiadora, eu fiz numa viagem missionária, a gente apresentei 2 vezes numa viagem missionária e depois apresentei lá na igreja 2 vezes também. Então, assim, é uma peça que, na minha opinião, é a mensagem do evangelho contada ali em cerca de 10 minutos e que te prende do início ao fim. Então, eu acho que foi a peça que eu mais gostei de interpretar, na verdade, embora tenha sido a mais difícil. E a mais engraçada... Mais divertida? A mais divertida foi uma peça que era sobre um homem que estava morto. Ele era diagnosticado como morto, estando vivo, né, biologicamente, mas ele foi diagnosticado como morto porque ele tinha deixado a chama de Cristo se apagar. E aí, nessa peça, eu interpretava a filha dele. Eu era uma filha rebelde, uma filha que fazia graça de tudo, zoava com tudo. Então, assim, foi muito divertida, porque eu era o estereótipo do adolescente super rebelde que quer chamar a atenção o tempo inteiro. Então, assim, me diverti muito com ela. E as músicas dela também eram muito engraçadas, né? A sonoplastia foi sensacional. Bela, você falou que sempre participou da EBF, né? Isso marcou muito a sua infância e depois trabalhando na EBF. Seu personagem na nossa última EBF, fale-nos um pouquinho daquele personagem. Gente, se eu contar pra vocês que aquele personagem foi um improviso de última hora, acreditem, porque foi. Não foi planejado. Acabou que no sábado, né, pouquinho antes de começar, estava precisando de alguém para fazer o papel. E aí me chamaram e eu topei, óbvio, né? E aí eu improvisei lá na hora, tentando levar uma energia, assim, muito positiva para as crianças, uma animação muito grande, né? Porque EBF, para mim, gente, é animação o tempo inteiro. Então, assim, tem que ser um momento muito feliz para as crianças, porque tem que ser marcante. Elas têm que sair dali contando que amaram a EBF, querendo voltar no ano seguinte, querendo trazer visitantes, trazer amigos. Então, eu tentei levar muita alegria. E pensei na questão da palhaçaria, né? Porque sempre tem uma pegada de palhaço nas EBFs, né?
E eu acho que a ideia da graça, do palhaço lá na frente conduzindo, anima muito, né? Deixa as crianças prestando mais atenção. Pelo menos quando eu era criança, gente, eu amava. Então eu prestava mais atenção quando era alguém fazendo graça lá em cima. Então eu tentei fazer essa pegada de interagir com as crianças, trazendo graça e alegria para elas, que foi o que eu tentei transmitir. E eu acho que deu certo. Bela, como foi esse momento você perceber e você receber o retorno daquelas crianças, né? Porque elas interagiram bem com você. Como é que é isso? Você lá em cima, representando e tendo essa reação do público? Então, graças a Deus elas interagiram. Porque o medo que eu tenho sempre que eu tô lá em cima em alguma questão de interação é como o público vai reagir, né? Se vão interagir, se não vão, se vão gostar, se não vão. E aí, de acordo com a reação, a gente sabe mais ou menos como é que a gente tá indo, né? E as crianças, elas foram... No início, elas não estavam tão concentradas assim, porque realmente, né? Antes de começar, todo mundo conversando, brincando, então não estava tão concentrada. Mas conforme eu fui falando, conforme eu fui fazendo graça lá com elas, interagindo, elas foram pegando mais gás e participando mais. E então a participação delas foi ótima. Elas deram um feedback maravilhoso, acertaram todas as perguntas que eu fiz. Alguns pais erraram, né? Ah, erraram, uma vergonha, gente. Mas as crianças, nota 1000, nos 2 dias, gabaritaram todas as perguntas. Até no sábado, uma coisa que eu achei engraçada foi porque a gente separou algumas perguntas, porque era para ter um tempo estipulado, né? Era cerca de 5 minutos de pergunta. E aí a gente pegou uma pergunta que eu acreditei que ia ser difícil, que elas iam demorar a responder. Aí eu falei, não, tranquilo. Com essas perguntinhas aqui, vai ser tranquilo cobrir esse tempo. Porque elas vão demorar mesmo a acertar, vou ter que ficar dando dica, e aí quando acertar já acabou o tempo. Só que elas acertaram de cara. Eu não teria acertado com a dica que estava no papel que eu li, gente, porque eu achei difícil a pergunta. Mas elas acertaram de cara. Tanto que no domingo eu já tentei fazer uma coisinha um pouquinho mais elaborada, né? Pra demorar um pouquinho mais. Pra elas pensarem mais. Bela, você não só naquele personagem, mas você sempre sempre expressa a sua alegria. Você deixa sempre muito claro que está de bem com a vida, né, em função da sua fé, né, da sua vida em família também, né? Isso determina muito a forma pela qual a gente vê o mundo. Mas você passou, há pouco tempo atrás, você passou por uma situação muito difícil. Conte-nos um pouquinho, Bela, porque eu creio que é muito rico para a igreja perceber que em alguns momentos da vida a gente passa por dificuldades, a gente passa por desertos, a noite escura da alma, e quando nós olhamos e vemos uma pessoa que está ali trabalhando e está feliz e está demonstrando essa alegria, pode pensar assim, que vida tranquila, né? Mas não foi tranquilo não, né, Bela? Não, não foi. Há 2 anos eu fiquei internada, fiquei 1 semana no CTI porque eu tive um problema de coração. E aí foi no feriado de 15 de outubro. 15 de outubro não, desculpa, 15 de novembro. Eu comecei a passar mal de manhã. E aí, eu na verdade já tinha começado a passar mal antes, mas eu fui empurrando, dizendo que eu ia melhorar. Que não era nada, era estresse, cansaço, e eu ia melhorar. Só que no dia 15 eu acordei me sentindo muito mal, e aí eu fui pro hospital. Aí fui pro hospital de manhã, me liberaram, só que ao longo do dia eu fui passando mais mal, e eu voltei pro hospital de noite. E aí descobriram que eu tava com um problema de coração, e que eu tinha que ser internada. No CTI. Tinha que ser às pressas, porque meu coração já estava em sofrimento. E aí, quando disseram isso, eu já não podia mais andar. Me botaram numa cadeira de rodas, eu tive que ficar deitada, não podia ter nenhum tipo de esforço. E disseram que podia ser uma inflamação ou podia ser um infarto.
E aí eu fui direto pro CTI. Eu nunca tinha ficado internada, nunca tinha tido nada, assim, na minha vida inteira. Eu fui 2 vezes pro hospital. E aí, de repente, meu coração estava em sofrimento e eu não podia levantar para pegar uma água. Na hora que eu recebi a notícia que eu ia ter que ficar internada, gente, foi horrível. Foi horrível. Eu comecei a chorar. Eu fiquei naquilo de que eu não queria ser internada, porque não queria ficar num CTI, nunca tinha tido nada. Como assim? De repente, vou ficar internada. E aí eu passei uma semana no CTI. Eu nunca tinha... Eu dormi pouquíssimas vezes fora de casa. E quando dormia fora de casa era uma noite, né? E aí eu fui pro CTI, eu não podia ter acompanhante, eu não podia ficar nem com meu telefone. Então, era uma semana que eu não ia poder falar com os meus pais quando eu quisesse, não ia poder estar com os meus pais ali do meu lado, me ajudando, me apoiando, porque eu ia ter que ficar sozinha. Então, foi um momento bem complicado, porque num momento eu estava bem, estava com a minha vida na rotina, e no outro eu não podia fazer nada. Então, foi uma semana que eu fiquei parada, tomando agulhadas. Foram 25 agulhadas no total, ao longo de uma semana. Saí toda roxa do hospital, porque eu sou muito branca, né? Então, as injeções, acabou que aonde eu tomei injeção, deu hematoma. E ficar ali foi bem ruim. Foi bem ruim passar uma semana longe de todo mundo, presa numa cama. E aí, quando meus pais me visitavam, óbvio, né? Tinha o horário da visita, mas o horário da visita era 1 hora por dia. E em 24 horas, você só pode passar 1 hora acompanhada, é complicado. Mas, assim, graças a Deus, eu pude ver a mão de Deus em todo o tempo que eu estava internada. Não foi uma experiência boa, né? Porque ninguém gosta de ficar internada. Mas eu vi o cuidado de Deus em cada momento. As coisas que foram acontecendo, o hospital para onde eu fui. Quando eu fui para lá, a gente não sabia, mas tinham pessoas que a gente conhecia que trabalhavam lá, amigos de pessoas que a gente conhecia, então acabou que pessoas que eu tinha algum contato ou que tinham contato com alguém que eu conhecia iam lá em algum momento para eu não me sentir tão sozinha, ficavam comigo um pouco, ou diziam para qualquer coisa poder chamar, porque estava lá. E muitas pessoas foram abençoando muito a minha e a minha família ao longo desse período que eu fiquei internada. E isso foi muito bom. E quando eu saí, eu fiquei falando com os meus pais, depois com meu irmão, que é impressionante, a gente não dá valor à nossa vida normal, à nossa saúde. E a gente só percebe o quão valiosa é quando a gente passa por uma situação dessas. Porque eu não podia levantar para pegar uma água. E, gente, isso tem muito valor. Eu não podia levantar para tomar um banho sozinha. E isso tem muito valor. Tipo assim, você poder você mesmo ir lá e pegar sua água, poder você mesmo ir lá e tomar um banho, é maravilhoso. Então a gente tem que agradecer todos os dias a bênção que é ter saúde, a bênção que é a gente poder estar funcional por aí. Porque uma semana impactou bastante, por exemplo. Uma semana que eu fiquei deitada, depois para voltar a andar, você sente, você sente. Então, assim, eu fiquei pensando, imagina alguém que passa um mês, que passa, sei lá, 2 meses internado. O impacto é ainda maior. Então, assim, pra mim, a questão da internação, claro, tem o seu lado que foi chato pra caramba, né? Mas tem o lado que foi, assim, aprender a valorizar as pequenas coisas. A gente tem que valorizar estar perto das pessoas que a gente ama o tempo todo. Tem que valorizar as coisas simples do dia a dia. Então, realmente, é um acontecimento que marcou minha vida, né? E que deixa ensinamentos, apesar de tudo. Hoje você está na faculdade, né? Está na universidade, está se habilitando aí numa profissão, vai falar um pouquinho sobre isso, mas ainda dentro desse tema de hospital. Então você está fazendo 2 cursos, né? Então um é para a sua profissão, o outro você está fazendo um curso que vai te habilitar a fazer o que você gosta de fazer na igreja. Com o teatro, você parece que está conjugando nesse curso paralelo para trabalhar também em hospital, mas de uma forma diferente, com a arte. Fale-nos um pouquinho desses 2 aspectos da sua vida, né? Sua formação profissional e essa sua formação
em, em artes? Então, minha formação de graduação está sendo farmácia, né? É um curso que eu acho incrível, porque a gente está lidando ali diretamente com a vida das pessoas, porque a gente estuda muito a questão dos medicamentos da química, né? De como é que a gente pode formular alguma coisa, e estuda muito do corpo humano, para a gente entender como é que funciona, e aí a gente conjuga os dois, para entender onde é que pode realmente ter interação, o que pode ter, o que não pode ter. Então, a gente acaba conseguindo melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Porque a gente pode descobrir um medicamento que vai transformar muito a vida de alguém. Tem tido cada vez mais estudos, né? Sobre múltiplos quadros clínicos que antes não se tinham estudos tão profundos, então não tinha como ter um tratamento tão promissor para essas pessoas. O Alzheimer é um caso deles. A UFRJ tem se destacado nessa questão do estudo do Alzheimer e diversos tratamentos que os cientistas estão chegando para poder dar uma melhor qualidade de vida para as pessoas. Então, a farmácia é um curso que eu gosto muito e que eu super indico para quem gosta da área da saúde e gosta muito de química. E o que eu acredito é que os cursos da saúde, a gente tem que estar ali querendo fazer a diferença na vida das pessoas. Amém. A gente tem que estar ali querendo devolver qualidade ou promover essa qualidade. E a gente tem que ter um foco muito especial para as pessoas que estão internadas, as pessoas que estão no hospital. E apareceu uma oportunidade para mim incrível de participar de um projeto de contação de histórias em hospital pediátrico. E aí eu agarrei super a oportunidade e eu vou começar agora, eu estou num período de treinamento, né, desse curso, e aí o período de treinamento está encerrando e eu vou começar oficialmente contando histórias para crianças que estão no hospital pediátrico lá da UFRJ. E a gente passa por todas as alas, a gente passa por CTI, a gente passa por pacientes quimioterápicos, a gente passa pelo ambulatório, crianças que estão indo ali, né, para fazer consultas de rotina. Então, a gente pode levar para elas um alívio de todo o estresse que o ambiente hospitalar traz. Porque o ambiente hospitalar acaba que ele traz um estresse para o paciente, especialmente se for um paciente pediátrico ou um paciente idoso. E o paciente pediátrico, na minha percepção, é ainda pior para estar ali internado, porque ele não entende realmente o que está acontecendo. Então, tem aquilo do sofrimento da criança de olhar para o acompanhante que está ali, tipo assim, por que você está deixando me furarem? Por que você está deixando colocarem uma sonda em mim? Então, a criança ela não consegue compreender realmente tudo o que está acontecendo. Mas a história, você chegar ali e conversar com a criança, oferecer uma história para ela, um momento de distração, é um momento que encanta, é um momento que as crianças fogem daquele lugar que, para elas, é tenebroso e fogem para um ambiente mágico. Porque a gente, nesse projeto, a gente leva várias opções, então a gente dá para elas a oportunidade de escolha, a gente não deixa já determinado o que ela vai ouvir. Então, ela pode escolher, ela pode se distrair, ela pode escutar mais de uma história por dia. Então, assim, é uma oportunidade incrível. E eu estou tendo a oportunidade de fazer a diferença na vida delas. Porque eu acredito muito que a equipe que está no hospital, ela tem que tratar o paciente muito bem, ela tem que tentar ser luz em meio àquela situação péssima que o paciente está vivendo. E quando eu acredito que ter essa percepção mais aflorada, só depois de você passar por uma internação, de que você tem que ver como que você quer ser tratado. Porque quando você está internado, você quer uma atenção boa para você. E tem muito profissional que vai estar ali e não vai estar realmente cuidando de você da forma que deveria, demonstrando carinho, demonstrando cuidado, demonstrando a atenção que ele deveria. Não são todos, claro. Então, eu acredito que a gente tem que querer ser, principalmente gente profissionais da saúde, a gente tem que querer ser esse diferencial. A gente tem que querer estar levando para o paciente uma paz, que às vezes não vai estar simples para ele encontrar paz no ambiente hospitalar. Mas a gente pode levar essa paz de diversas formas. Agora, a oportunidade que eu estou tendo é por meio da arte, por meio da contação de histórias. E eu estou adorando o projeto. Até porque criança, com 2 dias, só entrando pessoas de branco ou com uma cor só, né? Aquele uniforme monocromático, e vem e fura, e vem e espeta. Chegar alguém colorido, já faz diferença, né?
O nosso uniforme até tem isso, né? Ele é um uniforme muito divertido, sabe? A gente usa um crachá que é divertido, porque as fotos são super temáticas, assim, a foto de princesa, a gente fantasiada, né? De princesa, de bruxa, de personagens de contos infantis. E o uniforme é super colorido, é com listra, com um monte de cor. É bem diferente do que elas estão vendo ali, né? Só isso já faz uma mudança, né, de percepção na criança que é inimaginável, né? Sim. Para nós que já passamos por essa idade. Semana passada eu tive um treinamento no hospital e aí quando a gente entrou numa enfermaria, que são os pacientes que estão internados, mas não em estado grave, né? Teve uma criança que, enquanto a gente estava com os procedimentos de higienização, né, para poder chegar perto das crianças, teve uma criança que viu a gente entrando, viu os uniformes, aí ela comentou com a mãe, falou: hoje é dia de história? Hoje tem história? Aí a gente virou, falou que tinha história, a gente leu, e assim, foi um momento de alívio para aquela criança. Ele estava ali, a criança estava ali, não estava num dia muito bom, e a gente chegar e contar uma história foi um momento de distração. Um pouco depois ele teve que passar por um procedimento, mas tinha dado um alívio momentâneo do estresse que ele estava vivendo, né? E aí quando eu encontrei com ele de novo, agora no estágio dessa semana, e ele estava muito feliz com a oportunidade de ouvir mais uma história, apesar de tudo que estava acontecendo no quadro clínico dele, sabe? Então, é muito legal. Vale a pena. Vale muito. Bela, uma palavra para a nossa juventude. Eu costumo pedir uma palavra para a igreja, mas eu creio que a partir dessas experiências que você teve, as experiências que você está tendo agora, né, de ministrar não só no contexto de igreja, né, mas de ministrar num contexto fora da igreja, num contexto que é um contexto de sofrimento, né? Sim. É um paradoxo, né? Você vai ali com o sofrimento, você tem o cuidado desse sofrimento, mas é um espaço de sofrimento, né? E Sim. você tem conseguido ministrar graça, ministrar paz nesse espaço. Que palavra você daria para a nossa juventude? Para sermos luz e sal por onde nós passarmos. Porque muitas vezes a gente vai estar... não precisa estar necessariamente... Eu estou tendo a oportunidade de estar no ambiente hospitalar. E tá ali, você vê o sofrimento e você vê a alegria juntos. Mas na nossa rotina, a gente pode ser luz por onde a gente passa. A gente pode levar o amor de Cristo por onde a gente passa. E eu acredito muito que a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas no nosso dia a dia, de formas simples. Eu estava comentando há um tempo atrás, lá em casa, que como eu estava percebendo isso, de você fazer a diferença na vida de alguém na sua rotina. Teve um dia que eu fui pegar um ônibus, voltando da faculdade, e uma atitude que o motorista teve comigo, gente, me impactou tanto. Foi, tipo assim, tão bom pra mim, uma atitude que ele teve. E eu acho que é isso, a gente precisa realmente querer levar o amor de Cristo. A gente pode mostrar por meio das nossas ações, por meio das nossas falas. Então a gente não só pode, como a gente deve e precisa. Que bom, Bela. Muito obrigado por sua participação. Deus continue te abençoando, Amém. te usando, e que essa alegria possa contagiar muitas e muitas pessoas, e que essas pessoas elas entendam que essa alegria, ela não é uma alegria externa, né? Mas é uma alegria que vem do interior, do seu relacionamento com Deus, e que esse Deus maravilhoso continue te usando. Amém. De uma forma assim poderosa e muito alegre. Ai, amém. Muito obrigada pela oportunidade. Eu agradeço muito sua participação. Queridos que estão nos assistindo, seja luz, seja bênção. E no espaço que Deus te colocar, seja bênção, seja luz, e transmita a alegria que Deus nos concede, a paz que excede todo o entendimento, a paz que é conseguida apesar, né, de uma situação de sofrimento, que essa paz, sendo uma realidade na sua vida e na minha vida, nós possamos passar à frente.
E Deus nos permitindo, nos encontraremos em mais um Simplesmente Servos e Servas.